Que está feliz comigo, não, né? Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria, com muito temor, que eu fui incumbido hoje de trazer uma palavra para a igreja de Cristo aqui reunida. E antes de começar o texto da ministração em si, eu queria fazer aqui um comentário. Rapidamente, só citar aqui 5 fundamentos que nós, cristãos, filhos do Senhor, precisamos ter muito bem compreendido, que essa palavra, essas verdades, esses fundamentos, eles têm que estar enraizados dentro de nós. O primeiro é Colossenses capítulo 1, de 15 a 18, diz que tudo foi criado por Ele e para Ele. Versículo 16 fala que, porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por Ele e para Ele. Quando Ele fala tudo, Rafael, ficou alguma coisa de fora? Quando Ele diz tudo, você está incluído aí ou não? Então você, eu, nós fomos incluídos nessa palavra. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Então tudo, Jonas, que você faz, é para quem? Para Deus. Todo o nosso comportamento, tudo aquilo que eu falo e tudo aquilo que eu faço, é para a glória do Senhor. Esse é um fundamento que tem que estar muito latente dentro de nós. E no versículo 17 de Colossenses 1 diz assim: Ele existia antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha a supremacia. Se nós somos o corpo, você já viu algum corpo sendo guiado sem a cabeça? Então nós precisamos ser guiados pelo quem? Por Cristo. Nós cantamos agora aqui o quê? Cristo. Tudo é por Ele e para Ele. A segunda verdade é que nós fomos feitos filhos de Deus através do sacrifício de Cristo. Todo mundo, toda a criação, todo ser humano quando nasce criatura. Há uma falácia que diz que todo mundo é filho de Deus. Isso não é verdade. João capítulo 1, verso 12 diz assim: Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, para ser filho, precisa crer em Cristo, que Ele veio, que Ele morreu, que Ele veio para nos resgatar. E eu crendo, eu recebendo Ele, eu me torno filho. Amém? A terceira verdade: depois que eu sou filho, eu sou transportado de um império para um reino. Diz assim, Colossenses 1,13, Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então nós agora fazemos parte de um reino onde Cristo é o cabeça e nós somos a igreja, o seu corpo. E sou filho. E aonde Cristo está? Efésios 2, de 1 a 7 fala, mas eu quero só falar o versículo 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Opa! Aquele que passou a ser filho, Ele está agora assentado aonde? Nos lugares celestiais. Acima de todo principado, acima de toda potestade. Isso fala de um lugar de direito, de um lugar aonde
Deus nos deu autoridade sobre os principados e potestades, sobre as ordens malignas do mal, nas regiões celestes. Estamos reinando com Cristo, aonde? Nas regiões celestiais. E o último é que nós já somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais. Efésios 1:3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, tudo é para Ele, Ele é o cabeça, nós fomos feitos filhos, nós fomos transportados, estamos assentados nos lugares celestiais, e todas as bênçãos do Senhor estão aonde? Nos lugares celestiais. Então, se eu buscar alguma coisa nessa terra, em vez de buscar nos lugares celestiais, eu vou achar em Cristo. Por isso que Colossenses capítulo 3, fala: olhai para o alto, pensai nas coisas do alto, buscai as coisas do alto, aonde estáis assentados em Cristo. Irmãos, nosso lugar, somos peregrinos aqui nessa terra, somos passageiros aqui nessa terra. O nosso verdadeiro lugar é lá, com Cristo. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele fez tudo para Ele, por Ele e por meio dEle, e para Ele são feitas todas as coisas. E a gente precisa entender tudo isso, porque sem entender isso, fica complicado entender o que eu quero falar e o que eu quero passar para a igreja hoje. As 5 primeiro, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Segundo, fomos feitos filhos de Deus pelo sacrifício de Cristo na cruz. Terceiro, fomos transportados para o reino de Deus. Deixa eu falar aqui, o primeiro é Colossenses 1:15 a 18, o segundo é João 1:12, o terceiro é Colossenses 1:13, o 4, estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, Efésios 2, de 1 a 7, a ênfase aqui é no 6, e o 5, já somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo, Efésios 1:13. Amém? Agora eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 2. Entendendo isso, vamos para a palavra. Tiago 2, 21. Tiago capítulo 2, versículo 21. Diz assim: ora, não foi Abraão, nosso pai na fé, justificado por obras, quando ofereceu o seu próprio filho Isaque sobre o altar? Vês dessa forma que tanto a fé como as obras estavam agindo juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que declara: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Outras versões diz creditado para a justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. A ênfase aqui que eu quero trazer é: e ele foi chamado amigo de Deus. Eu queria que você abrisse agora Êxodo número 33. Êxodo 33. Nós vamos falar hoje, vamos fazer aqui uma mistura aqui de 2 personagens bíblicos do Antigo Testamento que são muito importantes para nós. Abraão, o pai da fé, amigo de Deus, e Moisés. Êxodo 33, versículo 12, diz assim: disse Moisés ao Senhor:
Tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. 15. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graças aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés, farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Até aí. Então nós temos aqui dois personagens importantíssimos para as nossas vidas. Primeiro nós falamos aqui de Abraão, lemos um texto de Tiago, não lemos na parte de Gênesis, mas Tiago ele enfatiza que Abraão ele foi imputado para a justiça, foi creditado para a justiça, porque ele creu, e porque ele creu, ele se tornou o nosso pai na fé. Mas também nós lemos aqui uma coisa muito importante, que ele diz que ele era amigo de Deus. Então grava isso, amigo de Deus. E nós temos aqui uma história de Moisés. Moisés também muito importante para nós, porque através de Moisés, Deus ele lá no Monte Sinai, ele levou ali a primeira aliança, que são as leis, e Moisés, ele caminhava com Deus, ele tinha, sabe assim, uma intimidade com o Senhor, e o Senhor, ele diz assim, no verso 17, disse o Senhor a Moisés, farei também isto que disseste. O que Moisés estava falando? Olha, eu quero que você, Senhor, eu quero que o Senhor esteja conosco, porque se o Senhor não estiver conosco, eu não vou. E aí Deus falou, farei também isto, vou estar com vocês, a minha presença estará com vocês, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo nome. Abraão, amigo de Deus. Moisés, conhecido pelo nome diante de Deus. Irmãos, o que é ser conhecido pelo nome diante de Deus? Será que Deus, ele não nos conhece? Será que Deus precisa olhar para baixo, vamos dizer, né? E olhar assim e saber, calma aí, aqui está o Jorge, aqui está o Magdiel. Será que ele perde? O que significa dizer esse versículo, quando Deus fala que conhece Moisés pelo nome? Irmãos, Deus ele não esquece nada. Deus ele é onipresente, onisciente, onipotente, ele é todo poderoso, ele é aquele que sabe de tudo. Antes mesmo de eu falar uma palavra, ele já sabe o que eu vou falar. Está no Salmo 139. Mas então o que significa? Na verdade esse texto é uma forma de Deus se comunicar para trazer entendimento, não para o próprio Deus, mas para Moisés. Moisés, eu te chamei lá atrás, você me ouviu. Eu falei para você fazer isso, você fez. Eu falei para você fazer aquilo, você fez. À medida que eu ia me relacionando com você, Moisés, você correspondia. Então, quando Deus fala que conhece o nome, é porque essa pessoa se corresponde com o Senhor.
Vou dar um exemplo. Nós temos aqui, profetisa Rosa, o pastor Eduardo. Quando alguém chega para falar alguma coisa duvidosa, por exemplo, do pastor Eduardo, para a profetisa Rosa, a Rosa falou: opa, não senhor, isso é uma lei que Deus nos deu o poder de sermos feitos filhos. Quando nascemos em Cristo, é o início de uma caminhada. É o início, irmão. Então, Abraão e Moisés não nasceram prontos para chegar naquele momento lá, aonde Deus nomeia Abraão como amigo, onde Deus nomeia: eu te conheço pelo nome Moisés. Houve um caminho a percorrer. E esse caminho para nós, hoje, na nova aliança, no novo pacto, em Cristo, é após o nascimento, após crer em Jesus, recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, e ser guiado, porque Ele é o cabeça da igreja. Então nós que fomos transportados do império das trevas, agora nós temos um caminho a percorrer. E é esse caminho, irmãos, que Moisés e Abraão também trilharam. Abraão e Moisés é gente como a gente. Ou vocês acham que eles não tiveram nenhum processo? E o legal, que já foi falado aqui, eu lembro de uma palavra da profetisa Rosa, é um processo de se despojar de si e de se vestir. A cada dia eu preciso me despojar de mim e me revestir de Cristo. Porque ninguém nasce pronto para ser alguém que é conhecido como amigo de Deus, para ser alguém que Deus o conhece e chama pelo nome, precisa viver um caminho de se despojar e de se revestir. Você está disposto a isso? Irmãos, nós temos aqui muitas palavras a nosso respeito. Eu quero viver essas palavras, irmãos. Deus escolheu nós e deu algumas palavras para nós. Ali estão algumas palavras. Eu quero viver. Vocês querem viver, irmãos? Então nós precisamos estar nesse caminho de se despojar e de se revestir de Cristo. Não tem como viver o que Deus tem, irmãos, sem se despojar. Na minha vontade, no meu querer, no meu pensamento, na minha forma de pensar, na minha forma de agir. Não, é por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas. Ele é o cabeça, Ele tem que nos guiar. Não é eu que eu quero fazer, mas é o que Cristo quer que eu faça. É o que Cristo quer que eu corresponda. Somos colaboradores do Senhor. Então, nesse caminho, eu preciso me despojar e me revestir de Cristo. Olha só uma coisa interessante. Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 12. Eu vou só citar e vocês vão folhear, para vocês terem uma ideia do processo de Abraão. Para dizer que Abraão não teve processo. O pai da fé, o amigo de Deus, olha lá. Gênesis 12, de 1 a 3, é o chamado de Abraão. Abraão ali tinha 75 anos, quando Deus apareceu a ele e disse: Abraão, sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela, da tua família, vai para uma terra que eu vou te mostrar. De ti serão benditas todas as nações da terra. 75 anos tinha Abraão e Sara. Aliás, Abrão, porque o nome dele era Abrão, pai excelso, que significa pai excelso, e Sarai, sua esposa. No versículo 10, Abrão foge para o Egito por causa da fome. Então ele foi por causa da fome. Estava uma fome louca, ele foi, vou para o Egito, porque lá tem provisão. E no capítulo 12, de 11 a 20,
Abraão teve medo de morrer por causa da formosura da sua esposa. E aí ele pede para a esposa Sarai mentir e dizer que ela é irmã dele, para que os egípcios, ao entrar no Egito, os egípcios olharem e verem a formosura dela, não matar ele. Então ele estava com medo de morrer. Então ele pede para mentir. No versículo 13, quando ele saiu, ele levou Ló, e aí teve confusão de parentes. Os pastores de Ló com os pastores de Abraão brigaram e se separaram no capítulo 13. Vai lá para o capítulo 15. No início do capítulo 15, Deus anima Abrão e lhe promete um filho. No capítulo 16, Sarai dará a sua serva Agar por mulher a Abrão, por se achar muito velha e porque a promessa de Deus ainda não tinha se cumprido. Irmãos, olha só, Agar tinha uma escrava egípcia chamada Sarai, tinha uma escrava egípcia, e ela falou: Deus não me deu filho, então não vai ser por mim, eu vou dar a minha serva. E Abraão foi lá, aceitou e se deitou com a serva e teve um filho, Ismael. Olha o caminho da vida de Abraão, o pai da fé. Vocês estão vendo? É gente como a gente, que comete erros, que tem os seus traumas, que tem os seus problemas interiores. E depois, no versículo 17, capítulo 17, versículo 15, Deus muda o nome de Abrão, pai excelso, para Abraão, pai de multidões, e confirma sua aliança com ele. Abraão, aqui no capítulo 17, tinha 99 anos, e Sarai 89. No capítulo ainda 17, versículo 15, Deus também muda o nome de Sarai, e confirma mais uma vez essa promessa, que vai fazer dele uma multidão para as nações, que vai dar um descendente. No capítulo 20, Abraão, ele sai de uma terra, ele vai para um lugar chamado Gerar. Mudou de cidade, mudou de localidade. E aí chega lá o rei Abimeleque. Ele ficou com medo do rei por causa de Sara, sua esposa. E aí ele pede para Sara o quê? Mentir mais uma vez. Olha, fala que tu é minha irmã. E aí ele mente novamente. Isso já depois de ter mudado o nome, irmãos. Vocês estão vendo a vida real, é gente como a gente. Olha o processo que Abraão estava passando. Era um processo de crer na provisão de Deus, era um processo de crer na proteção do Senhor, era um processo, sabe, de crescimento em fé com o Senhor. Ele não foi chamado amigo de Deus, irmãos, quando ele saiu, lá em Gênesis 12, houve um caminho a percorrer, houve um caminho a trilhar de intimidade com o Senhor. Então, não pense, irmãos, que as coisas acontecem da noite para o dia. Dormi, acordei, zerado. Existe um caminho a percorrer. E nós precisamos, nesse percurso, sempre dizer uma única coisa para Deus. Anota aí. Uma única coisa nós precisamos falar para Deus. Sim, Senhor, eis-me aqui. Deus fala: perdoa seu pai. Sim, Senhor, eu vou perdoar meu pai. Perdoa a sua mãe. Sim, Senhor, vou perdoar minha mãe. Restitui o que você roubou. Vai lá e restitui o que você roubou. Quando Jesus ele está entrando numa cidade, esqueci o nome daquele personagem, o baixinho lá que se vai na Zaqueu.
Zaqueu, ele fala isso, né? Ele sobe em cima da árvore, e aí ele diz, leva Jesus para casa e diz: se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Aí Jesus, ele olha para Zaqueu e diz: hoje entrou salvação aqui nessa casa, porque Deus espera da gente uma única coisa. O que Ele espera? Sim, Senhor. Ele espera da gente, nesse processo, de se tornar aquilo que Ele quer que a gente se torne. Ele quer que a gente diga: sim, Senhor. Abraão não nasceu já sendo chamado amigo de Deus, nem pai da fé, irmão. Deus já tinha mudado o nome dele quando ele, mais uma vez, no capítulo 20, na terra de Gerar, manda sua esposa mentir mais uma vez, com medo de morrer. E no capítulo 21, nasce Isaque, o filho da promessa. Abraão tinha 100 anos quando Isaque nasceu. Sara tinha 90 anos. Lê comigo aí Gênesis 21. Versículo 1 a 3, diz assim, ó: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que havia prometido. Sara concedeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice. Presta atenção agora nessa palavra. No tempo determinado que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. O nosso problema é que a gente, nesse mundo contemporâneo, pós-moderno, nós vivemos numa aceleração muito grande. Nós acordamos já atrasado para ir para o trabalho. Nós acordamos já numa correria, com a cabeça a mil. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que acordar, eu tenho que ir não sei aonde, eu tenho que levar não sei o que, eu tenho que passar um e-mail, eu tenho não sei o que lá. Das 7 horas da noite, das 8 horas da noite, a nossa vida está corrida. Deus não se atrasa nos nossos processos, irmãos. Não adianta querer ajudar a Deus. A gente só tem que dizer sim para Ele quando Ele nos fala conosco e nos indica o que nós temos que fazer. E é no tempo determinado nasceu Isaque. Jesus, ele veio na plenitude no tempo certo. Para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Nós que somos apressados. Antigamente até que não era tanto apressado, mas hoje é muito mais apressado. Eu lembro da minha mãe. Minha mãe trabalhava horário comercial. Rafael, ela chegava 12h10, 12h15, almoçava, ia dormir, acordava e voltava para o trabalho. Depois chegava umas 6h15, às 18h15. E não tinha esse negócio que a gente tem dessa loucura do dia a dia. Não é loucura, Tamara? Tu vive uma loucura, né? Teu dia é bem cheio, né? Acorda, vai lá para o CPA, depois tem faculdade, tem não sei o quê. É uma doideira, né? É os dias de hoje. Mas nos dias de hoje, irmãos, nós precisamos estar conectados no meio dessa loucura do nosso dia. Nós temos que estar conectados com Deus também. Eu estou lá no meu trabalho, mas Senhor, eu estou aqui pensando, Senhor, me ajuda aqui nisso aqui, Senhor, o que o Senhor quer de mim, sabe? Nós temos nossas responsabilidades, nós somos do céu, estamos assentados nas regiões celestes, mas nós estamos aqui nessa terra também, e temos responsabilidade nessa terra. E se o nosso testemunho não falar aqui em nossa terra, em vão é a nossa fé. Se o nosso testemunho não for bom aqui nessa terra, em vão é a nossa fé. Que tipo de testemunho estamos dando para o mundo?
para aqueles que não conhecem a Cristo. No meio do processo, irmãos, eu tenho que ser o bom perfume de Cristo. Eu estou chorando, eu estou com dor, ai, está doendo. Mas sim, Deus, continua. Ah, pastor Vismar, isso você fala para que tu não canta. Aqui tem várias testemunhas aqui. O presbitério aqui dessa casa é testemunha. Do que eu já me abri com eles. Do que eu já chorei com eles. Minha esposa, então, nem se fala. 20 anos juntos. Minha esposa é que tem mais testemunho a respeito de mim. Como eu era. Cheio de mano, eu costumo falar, eu falava que se uma placa de trânsito não desse bom dia, Vismar, eu ficava magoado. Meu Deus, era isso mesmo, irmão. Tamanha fragilidade dentro de mim, irmãos. Tamanha fragilidade. E nesse processo Deus foi curando. Deus foi transformando. A gente nem chegou ainda em Moisés, hein? Falamos só de Abraão, nos processos de Abraão. Mas Moisés vai ser mais rápido, porque tem pouca coisa que fala a respeito dele. Moisés, ele nasceu no Egito, na época da escravidão. O rei lá estava botando para arrebentar com o povo de Israel. E Moisés nasceu ali naquele tempo e o rei mandou matar todas as crianças. Vocês conhecem da história, não quero me alongar. Mas Moisés cresceu. E quando ele cresceu, ele tinha cerca de 40 anos, quando ele foi visitar os irmãos israelitas, os irmãos hebreus. E quando ele foi visitar, ele encontrou um irmão dele lá, sendo espancado. E a Bíblia diz que ele olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém, entre aspas, que ele não percebeu, e matou o egípcio e escondeu. No outro dia, ele foi de novo lá e dois israelitas brigando. Ei, vocês são irmãos. E um israelita falou assim para ele: quem é você agora? Quer ser juiz sobre nós? E Faraó, contaram para Faraó que ele tinha matado o egípcio e ele ficou com medo e fugiu para a terra de Midian. Chegando na terra de Midian, ele ficou 40 anos no processo, irmão. Não se fala o que aconteceu. Não se fala o que aconteceu desses 40 anos lá. Abraão fica mais fácil de vê-lo, as mentiras, de ver os medos e de tudo, mas 40 anos depois, Moisés com 80, estava apacentando as ovelhas lá no Monte Horebe. Chegou lá e viu uma sarça pegando fogo e olhou assim: rapaz, que negócio é esse? Ela está pegando fogo, mas as folhas, os ramos ali não estão queimando. Ele ficou assim, deslumbrado com aquilo e foi lá. E quando chega lá, Deus fala: Moisés, tire as sandálias porque o lugar é santo. Moisés tinha 80. Quando ele fugiu, ele tinha 40. Então, com 80 anos, Deus aparece a Moisés e chama ele para ele ser um libertador. Libertador, profeta, legislador. Porque foi através de Moisés que a lei dada por Deus foi inserida no povo hebreu, no povo da antiga aliança. Então nós estamos vendo aqui, irmãos, um processo. E esse processo, nos dias de hoje, ele continua. Porque Deus quer nos curar. Porque Deus quer nos tornar semelhantes àquele que era antes do pecado. A imagem de Cristo. Então o propósito hoje do processo tem duas coisas. Primeiro, nos tornar novamente, a cada dia, semelhantes à imagem de Cristo. E quando fala semelhantes à imagem de Cristo, eu incluo aí uma coisa que é muito importante, que é a identidade.
Lembra que nós fomos feitos filhos através de Cristo? Então, Deus, para ser de fato o nosso Pai, nós temos que dizer sim para Ele, amém. Eu reconheço, fui transportado para o reino, do reino das trevas para o reino do Filho do seu amado, amém, glória a Deus. Mas como que eu estou vivendo hoje em Cristo? Eu vivo como um filho ou eu ainda vivo como um escravo? Eu vivo como um filho ou eu vivo como um órfão? O processo é sair essa mentalidade escrava, tirar essa mentalidade de órfão, ser transformado em um verdadeiro filho. Para quê? Segundo o propósito, para colaborar com o eterno propósito de Deus. De forma efetiva. Tem gente que colabora com o eterno propósito de Deus? Tem. Mas de forma efetiva, sendo filho verdadeiro, andando como filho, não como órfão. Porque quando eu sou órfão, eu sou guiado pelas minhas carências, eu sou guiado pelas minhas emoções, eu sou guiado pelo meu intelecto, eu não sou guiado pela cabeça que é Cristo. Porque o filho se torna amigo. O escravo não conhece as coisas de Deus, mas o amigo, o filho, o amigo, diz a palavra, conhece. Então esse processo hoje, irmãos, é de nos transformar novamente aquilo que foi perdido no pecado de Adão. Adão não tinha problema, irmão, antes do pecado. Adão não tinha problema nenhum dentro dele, irmão. Deus era ali com ele. Deus vinha todo dia com ele. Deus caminhava com ele. Tem muitas pessoas que quando fala Deus, amém, aleluia, glória a Deus, Jesus Cristo, oh! Quando fala Pai, tem muita gente que tem barreira com o Pai. Porque teve problemas com seu pai. E esses problemas se refletem num relacionamento inconsciente com o Pai verdadeiro. Aquele que nunca erra, aquele que nunca falha, aquele que nunca abandona. No meio do processo de Abraão, Deus abandonou Abraão, sim ou não? Rapaz, vamos lá. No processo de Abraão, Deus abandonou Abraão, sim ou não? No processo de Moisés, Deus abandonou Moisés, sim ou não? Você acha que Ele vai te abandonar? Irmão, se uma placa de trânsito não desse bom dia para mim, eu ficava o dia todo magoado. E o interessante é uma coisa, que o diabo, ele conhece as nossas debilidades, as nossas fraquezas. E aí ele vai ali, ó, martelando. Ele vai causando, ele vai colocando situações corriqueiras da vida, aonde há rejeição, aonde há rejeição, aonde há rejeição, aonde há rejeição, pessoas sendo te usando, pessoas, sabe, te massacrando, pessoas mentindo, pessoas, sabe, te desprezando. Irmãos, mais de 40 anos eu vivi sendo desprezado, usado, abusado, rejeitado. Imagina, mais de 40 anos assim, irmãos. Não era à toa que uma placa de trânsito, se não desse bom dia, eu não ficasse magoado. Tamanha era a fragilidade. Mas o Senhor, Deus, Ele é gracioso. Ele é amoroso. Ele é aquele que pega. A Bíblia fala, tem uma passagem que não me recordo, que diz que Ele como aquela galinha que coloca assim os seus pintinhos debaixo, sabe, das asas para cuidar. Porque Ele também, ele faz um papel de pai e de mãe. Ele é completo, irmãos. Ele é completo. Tudo o que eu preciso é, Senhor, eu não quero mais viver assim para a minha vida, Senhor. Chega de viver sendo guiado pelas minhas carências. Chega de viver sendo guiado pelas minhas capacidades mentais. E sabe qual é o problema hoje, pastor Edu?
Principalmente para quem ainda não tem, sabe, essa chama de filho dentro. Hoje nós vivemos a era da informação. Então, conseguir informação, estudar a respeito da palavra, mas se esse estudo não resultar em uma verdade dentro de mim, eu estou sendo só conduzido pelo meu intelecto. E quando eu sou conduzido pelo intelecto, eu deixo de viver a verdade. E se eu deixo de viver a verdade, eu deixo de viver a paternidade. Porque a verdade, ela é uma realidade. E essa realidade, ela não fica fora, ela fica dentro. Minha filha está aqui, ó, Letícia. Fez 15 anos e tal. Dia 23 de outubro de 2008. Eu estava lá numa reunião na antiga denominação onde eu estava. Minha esposa liga. Aliás, minha esposa não. A minha enteada liga. Tio Júnior. Sou o Júnior em casa, né? A bolsa estourou. A bolsa estourou. Vem logo. Aí, calma, tá bom, eu tô indo. Aí eu saí da reunião, fui lá para casa, peguei a Cláudia. Era de noite, umas 7h30. Fomos para o hospital, lá na maternidade Regina Passes. Letícia nasceu às 22h20. Poucos minutos depois dela nascer, lá vem a médica. Gente, era brincadeira não, mas acho que tinha umas 80 pessoas lá da igreja, lá naquela época, no saguão da Regina Paz. Rapaz, era gente, mano. Quando eu fui pegar ela aqui no colo, a médica saiu da porta, veio da porta, eu fui pegar ela no colo. Atrás de mim, assim, tinha um monte de gente batendo foto, e rapaz, era um monte, irmão. Aí eu peguei no colo, assim, aí eu fiquei abestalhado, segundo a minha esposa. A minha esposa disse que o pessoal ia lá visitar, e eu estava assim, ó. Ela, Vismar, fala alguma coisa, eu fiquei abestalhado. Essa é a palavra que ela falou. Aí eu fui no cartório, pastor Edu. Fui lá fazer o quê? Registrar a minha filha. Na certidão de nascimento, lá tem o local que nasceu, lá tem a hora que ela nasceu, lá tem o número da página, da folha, não sei do que, uma porrada de informação lá. Pergunto, essa informação faz ser eu louco pela minha filha? O que me liga a minha filha está dentro, está entranhado aqui dentro de mim, é uma coisa que explode. Só quem é pai e mãe sabe disso aqui que eu estou falando. É algo que vem de dentro, e isso que tem de dentro, ele não é a informação da certidão de nascimento que me liga a ela, mas é aquilo que está entranhado dentro de mim. É a mesma coisa com Deus, irmãos. Não é a informação a respeito que tu pode ler a Bíblia trocentas vezes a respeito que Deus é Pai, mas se não te pegar por dentro, não te rasgar essa verdade, não transformar quem você é informação, ela ainda não é uma verdade, e quando ela é uma verdade, ela se torna uma realidade, e depois de realidade, irmão, eu vou fluir como um filho amado, eu vou olhar para Cristo, eu vou ouvir a sua voz, eu vou ser guiado por Ele, cada dia mais eu vou ser apaixonado por Ele. Porque deixou de ser informação e virou uma verdade. A paternidade do Senhor, ela precisa ser uma verdade dentro de você. Ela não pode ser uma informação. Ela tem que rasgar você, irmão, por dentro. E como eu falei, nós estamos na era da informação.
Quem é bom de informação é bom de argumentação. Mas a argumentação não produz verdade dentro. O que precisa então, pastor? Preciso me conhecer. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso saber como eu estou funcionando. O que está dentro de mim? Informação? Está aqui? Ou tem uma verdade que queima dentro de mim? Já pensando nisso, para finalizar, mês que vem nós teremos aqui a conferência de paternidade. Será entre os dias 24 e 26. Coisa boa pode ser copiada. Pode ser copiada, pastor? Então vamos lá, porque vocês participaram também já do que eu vou falar. Vamos lá. O meu processo começou em 2011. O meu processo. Um pastor amigo meu, pastor Klinge, um abraço, que ele falou de paternidade pela primeira vez. Eu estava no primeiro ano do seminário. Só que aquilo entrou para um lado e não liguei muito, mas ele falou pela segunda vez sobre paternidade. E eu vi quem eu era. Eu vi a criatura que eu era. Eu vi a minha fragilidade. Eu vi a minha dependência emocional. Eu vi as minhas fraquezas ali. Eu falei, eu não quero viver assim. Deus não me criou para viver assim. Eu quero viver como um filho. E logo depois teve um seminário. E lá no seminário teve um dia que foi sobre paternidade. Nesse dia eu chorei. Eu chorei mais do que o Rio Madeira, mano, pode falar aí, ó. Mas eu chorei, eu gemia. Ali começou o processo. Deixei de ser órfão ali? Não. Foi o começo do processo. Depois de um tempo, falei para Cláudia, eu preciso conversar com meu pai. Preciso perdoá-lo. Meu pai morava já em São José do Rio Preto, São Paulo. Comprei uma passagem. Fui para São José do Rio Preto, São Paulo, só para perdoar o meu pai. Exclusivamente para isso. Para perdoá-lo. Só que eu descobri uma coisa, irmãos. A dor emocional causada pela rejeição, ela tem nome. Imagina, vou dar um exemplo assim bem fictício aqui. Imagina uma criança que foi espancada pelo um pai ou pela mãe. Foi espancada. E aí, depois de... E cresceu com o pai, sendo sempre espancado. Cresceu, conheceu a Cristo. Só que vivia como órfão, é claro, porque dentro dela estavam umas feridas tão violentas que ela não conseguia andar como filho, não se via como filho. Porque a dor emocional, irmãos, ela bloqueia esse fluir da paternidade do Senhor dentro de nós. Ela impede da gente recebê-lo, conhecê-lo, dessa verdade ser realmente dentro de nós e não apenas uma informação. E o que aconteceu? Aí imagina essa pessoa, ela foi para Cristo, e aí Cristo, ela ouviu que tem que perdoar o pai. Aí ela vai lá com o pai, ela passou uma vida sendo espancada. Mas ela chega lá com o pai, pai, eu te perdoo, porque o Senhor não me deu aquela roupa, o Senhor não me deu, sabe, as coisas da escola e não sei o quê. Aí pede perdão do pai por isso. Essa pessoa foi curada? Sim ou não?
Porque qual é o nome da dor? Espancamento. Estou dando um exemplo. Não foi falta do material que ocasionou aquela dor emocional. Foi um espancamento. Então a dor teve nome. Quando eu fui com meu pai, eu cheguei lá e fui falar com ele, eu fui perdoá-lo e tal. Cheguei lá, eu não sabia que a dor tinha nome até então. E aí, eu consegui falar com ele e tal, mas eu voltei para Porto Velho ainda, voltei melhor. O processo tinha caminhado ainda, mas a orfandade ainda estava dentro de mim. Eu vivia, tinha atitudes minhas, tinha sentimentos vindo de mim, tinha emoções que me bloqueavam. Sabe, o meu comportamento era um comportamento ainda de órfão. Por quê? Porque o nome da dor não tinha sido ainda cicatrizado. E um belo dia, já não estava com meu pai, mas a Bíblia fala lá no livro de Tiago: confessai vossos pecados uns aos outros para serdes curados. Eu, com uma pessoa de confiança, eu falei: olha, eu ainda sinto algo dentro de mim. E eu cheguei com essa pessoa e eu comecei a botar para fora. Botei para fora, botei para fora, botei para fora. Irmãos, de repente saiu uma palavra que me rasgou. Eu fui para o chão. Eu lá no chão, eu gemendo. E aí saiu: porque o Senhor me abandonou. Irmão, aquele dia eu experimentei a cura. Aquele dia. Acabou o processo? Não, faltava a minha mãe. Mas o meu pai, eu estou resolvido com meu pai. Mas e a minha mãe? Até então não tinha feito nada com a minha mãe. Uma pessoa que está magoada, vamos lá. Aconteceu, vamos lá, aquele exemplo da menina, uma pessoa que foi espancada. Nasceu em Porto Velho, e aí essa pessoa cresceu, conheceu o Cristo e viajou, foi morar lá em Natal, de Porto Velho para Natal. A distância cura, sim ou não? Passaram-se 20 anos, ela congregando lá em Natal. 20 anos depois, ela foi curada, sim ou não? Então, a distância não cura e o tempo não cura. O que cura é eu botar para fora o nome da dor. Minha mãe já tinha morrido em 94. 94? 94. Acho que não, 95. Filho único da minha mãe, sem pai, né? E sem mãe. A pessoa mais importante da minha vida morreu. Só que a pessoa mais importante da minha vida, que era minha mãe, era violenta, mano. Violenta assim no sentido, ela era dura demais. E dentro da minha casa eu via minha avó tratar o meu tio, o caçula, cara. Minha avó com meu tio era... Aí eu olhava para minha mãe e falava: ela não me ama. Porque uma criança, ela não tem consciência do que é o amor. Ela se espelha em alguém que está recebendo algo e acredita que aquilo é amor. E para mim, aquilo que a minha avó fazia com a minha mãe, com meu tio, era amor. E dentro de mim cresceu um rombo de rejeição também. E quando eu fui ter com uma pessoa de confiança lá, que eu botei para fora para perdoar minha mãe, porque a dor estava em mim. Minha mãe já tinha partido, mas a dor estava em mim. Eu tinha que ser curado. Então eu botei... Irmão, foi mais difícil que perdoar minha mãe do que perdoar meu pai. Mas eu a perdoei.
Então, as figuras de maior autoridade, que são os pais, eu tinha zerado. Mas tinha mais coisas de meu sofrimento de criança também. E eu com 3, 4 anos, eu passei por um abuso sexual. Pastor, tu não tem vergonha não, mano. Quem está morto não tem vergonha. Aprendi aqui nessa casa. Vou até dançar que nem o AP. Apenas dando assim, né? Quem está morto vai ter vergonha de quem já está morto. Imagina então uma criança que não tinha pai, abusado, que começou a se masturbar com 3, 4 anos, passou a vida com adolescente 10, 20 vezes por dia se masturbando. Imagina como é um cérebro, o órgão de uma criança rejeitada, abusada, viciada em pornografia. A pornografia, segundo estudos científicos, é pior do que a cocaína. Exames científicos no cérebro detectaram que a pornografia ela causa um dano pior do que a cocaína. Vou dar um exemplo assim, para ter uma noção. O sexo, ele libera uma dose de dopamina, vamos dizer assim, 30 bolinhas de dopamina, o sexo. A masturbação com a pornografia libera 600 bolinhas. Então, quando a pessoa está no vício, por isso que ela fica doida. Eu sei. E depois disso, meu primeiro emprego. No meu primeiro emprego da minha vida, depois de formado, meu primeiro serviço, fui caluniado. O diabo, ele sabe massacrar, mano. O diabo sabe. E eu falava para toda a liderança lá do meu trabalho na época: olha, só eu estou fazendo o serviço, a outra pessoa que colocaram para fazer não fez nada. Todo mundo do trabalho sabia que era eu que estava realizando o serviço. Fizeram uma reunião. Aí essa pessoa disse assim: o Vismar não fez nada e ele disse que não sabe fazer e que não quer aprender a fazer. Irmãos, literalmente eu quase infartei. Literalmente. Eu estou falando sério. O meu pulmão aqui dava de ver a camisa assim, ó. Deu uma taquicardia em mim, quase que eu infarto. Fazia assim a camisa. Eu fiquei uma semana com dor aqui no peito. Tamanha como foi violento. Sem Cristo aí, irmão. Sem Cristo. Sem Cristo. Colocando aí como é que eu era. Só que com Cristo nós temos acesso a um Deus curador. O meu papel hoje aqui é trazer essa consciência para você. Essa consciência que a cura, ela não vai vir da noite para o dia se você não der um passo de ir lá e falar as suas fraquezas, de ir lá e falar as suas debilidades, de ir lá e falar os seus medos, de ir lá e se expor. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando dia a dia até ser um dia perfeito. Confessai vossos pecados para serdes curados. Enquanto me calei, os meus ossos se secaram, mas quando confessei, eu fui curado. Andar calado, irmão, é andar numa vida de escuridão. Andar
exposto é andar na luz. E como na luz está, temos paz com Deus e com os irmãos. Meu trabalho hoje é que Abraão, ele foi amigo de Deus, mas ele teve um processo, vocês viram. Moisés é conhecido pelo nome, mas ele teve o seu processo. Eu expus aqui coisas que aconteceram na minha vida. Então pode falar, eu conheço hoje o Vismal que o Vismal passou. Agora, Deus ele olha para você e fala, eu te conheço. Os nossos pastores aqui, o presbitério, olhar para vocês e fala, eu conheço. Tudo que eu falei aqui, eu já tinha exposto para o pastor Edu, para a profetisa Rosa, para a pastora Mil. Tudo isso aqui eu já tinha exposto. Não tenho vergonha de falar, irmãos. Porque o Senhor veio com graça e me curou. A última cura veio um dia depois que nós chegamos aqui, lá da escola apostólica e profética. E qual foi a cura? A cura foi de uma vida inteira sendo rejeitado e sendo usado, massacrado, humilhado, sabe, uma vida inteira. Porque eu já tinha resolvido o problema com meu pai e com a minha mãe. Mas aí vinha dentro de mim uns medo de falar aqui nessa casa, medo de se expor, medo de fazer. Por que desse medo? Porque eu vim de um outro lugar para esse ambiente, e nesse ambiente eu precisava me lançar, me abrir. E quando eu me abri aqui nesse ambiente, nessa casa de paternidade, Deus me curou de uma orfandade de vida. Então, quando eu olho dentro de mim hoje buscando alguma coisa assim, cara, eu falo, cadê? Eu não estou achando, glória a Deus. Porque Deus só quer uma coisa de nós, que a gente diga o quê? Sim, Senhor, eis-me aqui. Coloque-se de pé. Deus quer nos fazer uma comunidade, irmãos, que Ele nos chame de amigos. Ali vai um povo que é amigo de Deus. Ali vai um povo que é conhecido pelo nome. Eu conheço o teu nome, Duda. Eu conheço o teu nome, Magdiel. Eu conheço o teu nome, Rosa. Cecília, eu te conheço o teu nome, Jorge. Eu conheço o teu nome, Tainã. Eu conheço o teu nome, Divino. Deus quer levantar uma casa conhecida pelo nome de cada um. Não é pelo presbitério, mas é todo mundo sendo conhecido. É uma casa de amigos. É uma casa de amigos de Deus. É uma casa de pessoas que são conhecidas pelo nome. Deus quer fazer isso, irmão. Qual é o caminho? O caminho é esse que eu já falei contando de mim. É se expor. Não existe outro caminho. O caminho é se expor. Então, você olhe para dentro de você. Para finalizar, olha aqui para mim. Uma tarefa. Eu já passei essa tarefa para alguns aqui, mas agora eu vou abrir para todo mundo. A tarefa é: ore ao Senhor. Ore ao Senhor para Deus te mostrar se você anda como filho ou como órfão. Ora para o Senhor. Se a resposta for órfão, ore para o Senhor te mostrar quais são as causas da orfandade. Porque, irmãos,
Aquilo que eu expus foi debaixo de muita oração, para saber qual era o que estava me causando a orfandade. Pastor Edu, profetisa Rosa, pastora Mil, que me conhece há muito tempo, sabe que o que eu estou falando aqui foi o que eu fiz. Senhor, por que eu estou assim? Por que eu me comporto assim ainda, tão frágil emocionalmente, tão débil emocionalmente? Por que eu não confio nas pessoas? Qual é a dificuldade que eu tenho? Comecei a orar e Deus foi me mostrando, irmãos. E à medida que Deus ia me mostrando, eu ia anotando e depois eu ia confessando com alguém maduro. Então a tarefa é: você quer ser um homem, uma mulher conhecida pelo nome? Comece a orar falando: Senhor, como eu me comporto? Se eu sou órfão, então Deus, eu quero ser curado. Me revela as causas dessa orfandade. Irmãos, isso é muito sério, irmãos. Só um pouquinho. Isso é muito sério, irmãos. Isso vai definir a sua trajetória de vida até a vinda de Cristo, irmãos. Isso vai definir a sua conduta, o seu comportamento, as suas intenções, as suas motivações. Em vez de ter peso para viver, você vai ter alegria e querer conhecer mais. Quando nós lemos ali em Êxodo, capítulo 33, nós paramos no versículo 17, mas no versículo 18, tem mais, Rafael. Moisés, ele chega: Deus, eu quero ver a tua glória, Senhor. Revela a tua glória. Aí Deus fala para ele: Moisés, ninguém que vê a minha face fica vivo. Mas faz o seguinte: eu vou te colocar numa penha e eu vou passar correndo, vou botar a mão, e quando eu tirar a mão, você vai me ver de costas, mas não verá a minha face. Moisés estava louco. Ali no versículo 17, ele já foi chamado, conhecido pelo nome, mas ele não parou ali, ele queria mais de Deus. Existe mais de Deus, irmãos. Existe mais de Deus. O que nós temos que fazer é isso: buscar ao Senhor. Senhor, como eu estou vivendo? Eu não quero viver mais debaixo das minhas debilidades, debaixo das minhas carências. Chega! Eu quero fazer parte de uma comunidade conhecida como amigo de Deus. Eu quero ser conhecido por Ti pelo nome, como Moisés foi conhecido. Então ore a isso. Ore a isso. À medida que Deus falar para você a causa, se você se comporta como órfão, procure pessoas maduras, procure o presbitério. E vai lá e seja curado, e experimente a graça sobre graça do Senhor. Experimente o amor, o favor, a bondade do Senhor. Aleluia.